Estudos apontam que estudar pode aumentar a capacidade da memória, ativar o poder de concentração e, com o hábito, aumentar a nossa capacidade de aprender. Quanto mais estudamos e exercitamos o cérebro, mais protegido ele estará de doenças de degeneração, problemas psicológicos e depressão. Mas que tal participar de cursos totalmente gratuitos, elaborados por professores especializados em diversas áreas, que podem fornecer-lhe o que você mais necessita? O SEAC-SP, Sindicato das Empresas de AC e Conservação no Estado de São Paulo, através da ABECAM, Associação Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, oferece em sua grade Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional, o que é necessário para tornar-se um profissional mais consciente e respeitado no mercado de trabalho. Conto com a sua participação. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um curso promovido pela ABECAM. E eu gostaria de agradecer a sua presença, compartilhando conosco a mais um tema que nós iremos estar conversando com vocês hoje a respeito da administração e solução de conflitos organizacionais. Então, eu já tenho esse tema na tela e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é professor Mário Paulin e gostaria, então, de estar falando um pouco sobre o nosso tema de hoje e espero que vocês possam estar gostando, acompanhando de todos esses ensinamentos que foram promovidos ao longo do ano passado e continua ao longo desse ano, que são ensinos à distância e que têm tido muito sucesso pela ABECAM, promovido lá também pelo professor Basile, junto com a Amanda, e nós esperamos que vocês desfrutem desse conhecimento, desse saber que está à disposição de vocês. Então, vamos juntos nesse tema. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre mim. Eu sou engenheiro eletrônico, formado pela FESP, tenho também a parte de pós-graduação em MBA, na parte de gestão empresarial, e tive a felicidade, o ano passado, de defender a dissertação e obtido o título como mestre em cidades inteligentes sustentáveis pela Uninove, com módulo internacional na Universidade de Haifa, Israel. E eu espero também estar compartilhando esse conhecimento também, essa vivência que nós temos tido, a oportunidade também de estar recebendo de graça, e esse conhecimento a gente poder distribuir, esse saber a gente poder estar apresentando para vocês. Eu sempre procuro, dentro das minhas reflexões e provocações que promovo no ensino, através desses cursos da ABECAM, principalmente, é provocação. Eu tenho sempre esse intuito de estabelecer provocações naqueles que me escutam, naqueles que estão presencialmente discutindo, refletindo comigo os temas corporativos que a gente tem a oportunidade de estar falando. E, nesse caso, a primeira provocação que eu apresento no tema de hoje, né, no nosso curso de Administração e Solução de Conflitos Organizacionais, é como você age diante de uma situação de conflito. Como é que você se comporta? Você luta, briga, grita, ofende, arranca os cabelos, espanca outra pessoa, opõe-se irracionalmente ou procura entender as causas para se posicionar na busca de soluções. Com certeza, a nossa natureza humana, e principalmente da maneira muitas vezes impulsiva, a gente faz tudo o que está antes daquele ou procura entender. Normalmente a gente briga, a gente ofende, a gente luta, e principalmente em tempos de polarização que a gente vem vivendo ultimamente, não só na sociedade brasileira, mas também no mundo. Essa polarização já ocorre de muitas formas, né? Do ponto de vista no campo político, no campo acadêmico, no campo até com amigos, amigas, a gente sente sempre essa dificuldade da polarização e defendermos a todo custo a nossa posição. Então, nós buscarmos uma posição de equilíbrio, e para um pouco nessa foto, observa muito bem como é que está essa foto desenhada, você tem ali duas pedras em sentidos opostos,
se equilibrando em uma plataforma e essa plataforma apoiada numa outra pedra triangular. Então, muitas vezes, nós estamos exatamente nessa plataforma, nesse chão, que é o nosso campo corporativo, muitas vezes é a nossa casa, é o nosso lar, é a rua, é o nosso ambiente, onde a gente está ali, frente a pessoas, e nós estamos buscando, sobretudo, o equilíbrio. E é nesse sentido que eu quero trazer, justamente no tema de hoje, alguns insights, algumas dicas que possam trazer alguma reflexão ou alguma parada ali para a gente poder respirar e tentar ser adequado na solução e na administração dos conflitos. E tentar buscar sempre uma solução. Porque diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, o que a gente precisa como profissional, como pessoa, como ser humano, como sociedade, buscarmos soluções. Soluções que são capazes de fazer com que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha ainda possibilidade de desenvolver relações humanas e deixar de ter menos relações desumanas. Os conflitos existem desde o início da humanidade e fazem parte do desenvolvimento humano. Eu repito, fazem parte do desenvolvimento humano. Então, isso já vem da nossa infância, né? Embora essa questão realmente de conflitos, a história registra o primeiro conflito entre a Caim e Abel, né, com o resultado da morte de Abel, mas a gente precisa estar entendendo que o conflito ele é importante porque ele faz parte do desenvolvimento humano. É como a gente lida com esse conflito, é como a gente faz a nossa participação, como a gente absorve essa situação de conflito, é que fará nós pessoas melhores ou pessoas piores. E para que isso aconteça, a gente precisa sempre entender que um conflito ele não é feito para ser evitado. Não podemos fugir de um conflito. Ao contrário, nós temos que ter, sim, um posicionamento adequado para que a gente possa encontrar ali a melhor resposta, a melhor solução. Se buscarmos o significado no dicionário do Aurélio, nós vamos encontrar luta, combate, guerra, enfrentamento, oposição entre duas ou mais partes. Lembra da figura lá? Como é que a gente tinha? Só voltando ali um pouquinho, exatamente a oposição entre as duas pedras, entre duas pessoas, entre dois seres humanos. Desavença entre as pessoas, grupos, divergência, discordância de ideais, até de ideias também, e de opiniões. E olha o que a gente tem ali naquela aba de destaque muito interessante. Os conflitos mal geridos são uma poluição organizacional e social. Então, é muito importante a gente ter sempre em mente que o conflito eu não tenho que evitar. O conflito existe porque ele faz parte do desenvolvimento humano. Tendo isso como base, tendo isso como raiz, eu posso sim tentar trabalhar um pouco melhor para saber as causas, como é que eu posso lidar e dar o melhor de mim no sentido de trazer o quê? Um conflito bem gerido e não um conflito mal gerido, porque ele vai causar poluição. O conflito bem gerido, ele potencializa essa corporação. Ela faz com que essa corporação seja mais transparente, seja mais honesta entre os próprios profissionais, colaboradores, funcionários, para que isso seja vivenciado no atendimento ao cliente, nas relações com as pessoas. Vamos refletir um pouco mais, então, sobre o conflito, né? A gente teve a provocação inicial, né? Como é que a gente age diante do conflito, como é que a gente lida, né, com esse estresse, mas a gente precisa, então, agora refletir um pouco melhor. O conflito tem sua principal causa na divergência de interesses ou opiniões, a gente viu ali, até no significado do próprio dicionário Aurélio, a respeito de certo assunto, procedimento ou realização. Os conflitos, então, bem administrados, o que eles vão causar? Eles vão trazer mudanças positivas, aquilo que a gente falou da potencialização, pois motiva a busca de soluções. Então, quando eu gero um ambiente onde o conflito ele não é evitado, o conflito ele é bem aceito, ele é bem administrado, ele é bem visto, ele não é mal visto dentro da corporação.
porque ele existe, forçando vocês a lembrarem que isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, desde criança, a gente tem ali, a gente passou por situações de bullying, ainda passa, né? Situações, às vezes, assim, onde a gente é um pouco, desculpa, massacrado, mas a gente sabe também absorver isso aí, sabe lidar, porque a gente procura trabalhar o conflito bem administrado, porque motiva a busca de soluções. Então, quando eu tenho um ambiente corporativo onde o conflito ele é bem administrado, ele se torna um círculo vicioso para motivar a busca de soluções, e não um círculo vicioso no sentido de ser mal administrado, onde não se busca soluções e só vivem problemas. Porque os conflitos administrados de maneira errada, o que ele vai trazer? Vai causar tensão. A tensão, isso gera estresse, a tensão faz um ambiente pesado, o clima é sentido por todos, e isso é muito desfavorável para nós. E geram ambientes o quê? Que levam à agressão e improdutivos. E você lidar realmente com situações num ambiente corporativo, onde você tem a agressão, e você sabe, minha aluna, meu aluno, que você já vivenciou agressões, já viveu agressão num ambiente corporativo. Isso não é bom, porque isso causa um mal-estar, isso gera realmente alguma coisa assim muito pesada, gera um clima de insegurança, de desconfiança, e isso desagrada não só a você, mas o seu par, ou aquele que você discutiu, ou com quem foi o conflito, e todos ao redor de você. Então, isso é uma coisa que você precisa também entender, que o conflito administrado de maneira errada, ou ele administrado de modo não correto, ele vai trazer todo esse mal-estar para dentro da companhia, para dentro da organização. Agora, o conflito é necessário? Sim. Por mais que se desenvolva esforço no sentido de eliminá-lo ou evitá-lo, né, como a gente poderia dizer, não poderemos ignorá-lo ou impedi-lo. Porque ele nasce, ele é do desenvolvimento humano, ele faz parte porque a gente tem opiniões diferentes, a gente tem ideias diferentes, a gente pensa de maneira diferente. Então, tudo isso causa um momento ali, um certo confronto, um certo conflito, que ele, sendo bem tratado, ele potencializa e ele gera algo positivo. Aí, saber qual é a dimensão do problema é o diferencial. Então, uma organização que entende que eu não preciso e que eu não devo eliminar o conflito, não devo ignorá-lo e nem impedi-lo, que ele flua naturalmente, isso é o diferencial, porque eu procuro enxergar a dimensão do problema. E quando vocês veem essa foto, ela é muito interessante porque ela está na superfície, algo que está bem, né? Se você vê, aparentemente, ali que estão duas pessoas que estão bem à frente, né, mas está se partindo para um conflito, mas a raiz está sempre associada ao quê? À unidade, à comum unidade, né? A coisa de comunidade, né? Eu gosto muito dessa palavra comunidade, quando você fala da comum unidade. Dentro da empresa se entende que, mesmo que eu esteja frente a frente da pessoa, porque eu tenho opiniões, eu tenho divergências, eu tenho pontos de vista diferentes, eu tenho maneiras de olhar, de sentir, de perceber com diferença, mas o que eu vejo na raiz e na cultura, né, a cultura da empresa, né, que é algo bem enraizado, que promove a educação da empresa, né, no sentido de averbar essa cultura, de ficar uma coisa clara, é que lá na raiz há, sim, a busca de uma unidade, de um compromisso, de estarmos juntos. Isso é uma figura assim muito interessante, né? Essa coisa frente a frente, né? Tudo bem, parece bem legal, mas às vezes a gente está frente a frente das pessoas e não estamos bem, estamos ali, mas o importante é a comum unidade, é saber que na cultura, na raiz da empresa, está a busca de soluções. Vamos falar um pouco, né, da administração de conflitos, os tipos de conflitos, e a gente busca a referência na Eunice Maria Nascimento, junto com o Kazem Mohamed El Sayed. Eles dão a nós
alguns tipos de conflitos, né? Novamente, as figuras que vocês percebem nesses slides, eu gostaria que também vocês voltassem também nesse curso, né? Depois com outro olhar, né? Porque você vai ter esse primeiro momento do contato desse curso, como ele é à distância, você pode revisitá-lo, você pode estar fazendo aí uma nova análise, e sempre procure, não só nas palavras que estão escritas, mas as figuras, veja o que a figura transmite, né? Porque muitas vezes você vê ali a árvore, mas abaixo dela é uma explosão, né? E às vezes a gente é uma árvore, às vezes a gente é também uma planta, e dentro de nós é um vulcão. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa saber trabalhar. Como está o meu iceberg, né? Como é que eu estou mostrando, como eu apareço para as pessoas e, de repente, lá no fundo, eu estou quase em explosão. Então, esse tipo de coisa também é importante a gente fazer uma visita interna, né? Quase como aquela coisa de ambiente, né? De designer de interiores, né? Essa profissão, ela é até bonita de falar. Pessoal, o que você é? Eu sou um designer de interiores. Então, é bacana também a gente ter esse olhar, de um olhar de sermos designer de interiores. Olhar para o nosso interior e saber trabalhar realmente como efetivamente a gente está se mostrando para o outro e como a gente está internamente. Tá? Se a gente está um vulcão, precisa entrar em erupção, se a gente é um iceberg que embaixo tem uma coisa assim muito maior, muito mais pesada, mas que a gente precisa exatamente saber trabalhar e nos conhecer cada vez mais. O conflito latente, né, ele não é declarado e não há, mesmo por parte dos elementos envolvidos, uma clara consciência de sua existência. Eventualmente não precisam ser trabalhados, mas é um começo. Mesmo que ele seja latente, precisa sempre estar ali fazendo uma higiene, fazendo ali uma limpeza dessas coisas que, de repente, vão surgindo e se transforma numa verdadeira bomba atômica. O conflito percebido, né, os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas do mesmo. O conflito sentido é aquele que já atinge ambas as partes e há emoção e forma consciente. E aí o conflito manifesto, que se declara, né? Trata-se do conflito que já atingiu ambas as partes, já é percebido por terceiros, até por outros, e pode interferir na dinâmica da organização. E a figura ali mostra exatamente uma pessoa que está com um olhar de fora, vendo aquela discussão, que parece um novelo de lã todo emaranhado, e a pessoa de fora olha, mas o que é isso? Então, é preciso a gente ter esse olhar de fora. O porquê que eu estou entrando nesse conflito? Para mostrar que eu sou o vencedor, que eu sou a vencedora, que eu sou a dona da verdade, que eu sou o dono da verdade? É para isso que eu estou entrando nisso? Ou é para um aprendizado, ou é para um crescimento, ou é para buscar efetivamente a solução que é importante para aquela situação? E as principais causas do conflito, aí vocês podem ver depois na figura aí como é que está sendo exatamente trabalhada aí essas causas, né, dos conflitos, né? Então, experiência de frustração de uma ou ambas as partes, né? Aquela incapacidade de atingir uma ou mais metas e de realizar e satisfazer os seus desejos por algum tipo de interferência ou limitação pessoal, técnica ou comportamental. Então, é importante a gente também saber trabalhar essa questão da frustração, porque hoje a gente sabe muito bem que uma palavra que vem muito forte, né, já não é de hoje, no ambiente corporativo, e principalmente a área de relações humanas, né, o RH traz muito isso para dentro da gestão de pessoas, que é a palavra resiliência, que é resiliência, o que é? É a capacidade de saber lidar com frustrações. Então, quando você tem essa capacidade de lidar com frustrações, porque as frustrações vão ocorrer, a gente sabe, muitas vezes a gente passa o dia buscando alcançar os resultados e a gente sai, naquele final do dia, devendo. A gente sempre acha que não cumpriu e que não alcançou aqueles resultados esperados. Mas é importante saber trabalhar essa capacidade de se frustrar, né, de modo resiliente, que é justamente a figura da mola, né, que ela é puxada, ela é contraída, estica, volta a posição, e dessa maneira a gente vai trabalhando cada vez melhor essa experiência de frustração de ambas as partes para encontrar aquilo que seja a melhor maneira aí
para entender a causa do conflito. Diferenças de personalidade, sim, são invocadas como explicação para desavenças, tanto no ambiente familiar, a gente tem muito também, que a gente tem que aprender também lá na família, né, no ambiente familiar, no lar, como no ambiente de trabalho, e reveladas no relacionamento diário por meio de algumas características indesejáveis na outra parte envolvida, né? Então, muitas vezes, essa questão da personalidade, a pessoa que tem uma personalidade muito mais forte, muito mais impositiva, outro que é um pouco mais retraído, esse tipo de situação é preciso entender e verificar como é o comportamento, né, nessa relação diária. E muitas vezes até pode ser até algo frustrado, não só para um, mas para o outro, porque fica justamente aquela disputa, eu quero a qualquer preço. E aí metas diferentes, né? De repente você tem, né? É muito comum, né? Estabelecendo metas ou objetivos a serem atingidos e que podem ser diferentes para as outras pessoas, o que nos leva à geração de tensões em busca de seu alcance. De repente, o que é importante para a área comercial, que é na verdade vender a qualquer preço, conquistar clientes, né? Na área de limpeza, na área de vigilância, na área de serviços, de prestação de serviços, e para a operação, de repente, um cliente ele é até indesejável, porque ele seria melhor um cliente na concorrência do que propriamente ali. E essas metas diferentes também causam tensão. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser entendido, precisa ter argumentos que justifiquem efetivamente esse tipo de situação. Diferença em termos de informações e percepções. Vocês vejam na figura o crescente, né, que você tem. As diferenças elas vão gerar tensões, elas vão gerar disputas e aí vai se atingir os conflitos. Então, costumeiramente, tendemos a obter informações e analisá-las à luz dos nossos conhecimentos referenciais, sem levar em conta que isso ocorre. Então, às vezes, ou muitas vezes, a gente faz tudo isso inconscientemente. A gente começa com uma opinião de diferença, aí começa uma tensão ali, aquela questão da polarização, depois aquilo se torna uma disputa e gera-se o conflito, e o conflito está ali estabelecido. E sempre como lidar com aquilo. E aí a gente avança um pouco mais, né, por conta de choques de interesses individuais, grupais e organizacionais. E isso é muito percebido, né? Porque às vezes eu tenho conflito com uma pessoa, mas às vezes eu tenho conflito por conta de grupo, né? Aquilo que eu falei da área de vendas, a área comercial, a área de marketing, a área de logística, a área de finanças, né? E mesmo organizacionais, porque às vezes a gente está em disputa com um concorrente, né? Uma empresa que ela é de prestação de serviço, né? Que ela precisa também alcançar, né? O seu lugar, né? Em termos de posicionamento do mercado, de market share, né? O percentual que ela detém do mercado. Então, tudo isso é importante e é fundamental que se entende que tem choques de interesses em tudo isso. A luta pelo poder, isso, na verdade, a gente sabe que conflito ele passa por poder. E aí Abraham Lincoln vai lembrar a gente que quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ela o poder. E muitas vezes a gente percebe na companhia, a gente percebe na organização, a gente percebe no ambiente corporativo que muitas vezes a pessoa, quando ela se eleva num determinado cargo, ela atinge a posição de líder, atinge a posição de liderança, a posição de coordenação, posição de gerência, seja lá o que for, e essa pessoa muda. Há uns que não mudam, né? Tem pessoas que permanecem firmes no seu propósito, mas a questão também que a gente precisa entender é que esses graus também de elevação, de poder, também existe o cargo de confiança da empresa. Então, é preciso entender que quando você também ascende, né, quando você vai para uma posição de gerência, você também tem uma posição de confiança. Mas isso não é argumento ou qualquer justificativa para você também exercer qualquer conflito usando o teu poder. E sabendo que em determinada situação você não tem razão. E só porque você tem ali um poder, você faz uso. Isso não é muito interessante, isso não é bom. É preciso que a gente tenha um conhecimento também disso, né, a respeito daquilo que a gente falou lá atrás, dos designs de interiores.
Inveja e fofocas. Esse é muito, muito interessante, esse ponto, e eu vou só parar um pouquinho mais aqui para entender essa questão da inveja e fofocas, porque ela é sempre uma situação de conflito, mas um conflito entre pessoas e um terceiro que, ou seja lá quem for, nunca está presente. Então, às vezes, a gente vai manifestar a inveja de uma pessoa para um colega, para um amigo lá de trabalho, mas falando da inveja de uma outra pessoa que não está lá. Então, se cria um conflito do ponto de vista até alimentando uma raiva, ou às vezes até um ódio, ou às vezes até uma antipatia, porque você fala para uma pessoa de um terceiro ou de uma terceira e essa pessoa nem está presente para se defender. E para quem você fala, você pode criar ali uma situação de animosidade, de inimizade, e que vai refletir quando a pessoa for encontrar esse terceiro. E fofocas também, né? Porque muitas vezes essas coisas de fofoca elas são horríveis, são terríveis. Eu até concordo que tem pessoas até que brincam, né, nessa situação assim, poxa, precisa ter fofoca, precisa ter inveja, porque senão o ambiente fica muito, muito ruim. Até pode ser essa cultura, né, da questão, pô, é muito mimimi, não se pode agora falar disso porque é racismo, não se pode falar disso porque é homofóbico, não se pode falar disso porque gordofobia, seja lá o que for aí, o tipo de fobia, se formos pensar sinceramente na raiz, sim, é preciso pararmos com essa cultura de zombar de pessoas por determinada situação. Isso é uma coisa que a gente acabou perpetuando, acostumou com isso, e é uma situação muito confortável para você que, de repente, não esteja nessa situação. Então, é preciso refletir até que ponto isso também pode estar causando um conflito desnecessário. Porque não sei se eu vou perder um pouco mais aqui de tempo nessa questão da inveja e fofocas, porque quando eu estou falando de inveja e fofocas, eu estou envolvendo uma pessoa, um terceiro pessoa que não está ali presente. Então é um conflito assim até ele desculpa, né? Ele é coisa doentia. Desculpa, é uma perda de energia no ambiente, porque ali está se falando, está se construindo, está contaminando um ambiente por causa de uma inveja que você tem de uma pessoa, ou por causa de uma fofoca. Ah, mas pô, é muito mimimi, eu quero falar assim, calma. Porque um dia você pode ser essa terceira ou essa quarta pessoa. Então, muito cuidado com isso. É muito importante que a gente olhe com outros olhos para dentro do ambiente corporativo, no sentido de certos conflitos que eles vão existir, que a gente falou lá atrás, que é do desenvolvimento humano. Porém, tem conflitos que surgem que nós contribuímos para que eles surjam. Porque nós, na verdade, estamos fazendo inveja, nós estamos causando ali um ambiente de fofoca e muita energia é perdida nesse momento. Eu não vou dizer o quanto isso aí precisa parar, eu não sei. Você desabafar com uma pessoa sem nenhum problema é importante, mas que você tenha consciência que você está falando de uma pessoa que não está ali presente para se defender. E você pode também ser essa terceira ou esse terceiro em uma outra situação. Então, muito importante lembrar que conflitos, de repente, desnecessários são criados por nós mesmos. Isso é muito importante, eu quero que você reflita sobre isso. Frustrações por promessas não cumpridas, isso sim, porque a gente às vezes coloca tantas expectativas, né, tantas promessas para alcançar, e de repente o conflito surge porque a gente não alcançou aquilo e se tem uma frustração. Mas volto a repetir na questão da resiliência. Existe a frustração? Sim. Aprendamos com a frustração, aprendamos a lidar também com essa capacidade aí de se frustrar para buscar com resiliência melhores resultados. Falhas de comunicação. Comunicação, ela é algo que a gente sabe o quanto ela pode gerar conflitos, porque muitas vezes a gente comunica uma coisa e não é isso exatamente que foi falado.
Vocês sabem e têm conhecimento de ordem que você passa para alguém, ou determinada tarefa, atividade que você passa para alguém, e isso não é cumprido porque houve ali falha de comunicação. Para resolver isso aí, tudo que você for falar, tudo que você for fazer em termos de comunicação, e se isso é verbal, se é por telefone, se é por e-mail, seja lá o que for, por mídia digital, Skype, mesmo em live, é muito importante que na hora que você comunicar, como eu estou fazendo agora, eu vou dar um exemplo. Eu estou dizendo que falha na comunicação pode causar conflito. Você entendeu o que eu quis dizer? E aí você vai dizer, confirmo. Sim, eu entendi. Então, é muito importante que você saiba aquilo que você está falando, mas espere a confirmação da pessoa se ela entendeu realmente. É mais ou menos aquilo. Você manda um e-mail, olha, estou dizendo isso aqui. Por favor, confirme o recebimento desse e-mail e se você entendeu claramente do que se trata. Perfeito? Isso é muito importante. Essa coisa do... quase um protocolo de comunicação. Mandei isso aqui de informação para você, me devolva. Sim, eu entendi exatamente isso. Você falou o número 9, opa, estou devolvendo para você que eu escutei, eu ouvi o número 9. Perfeito? Segue a vida, vida que segue. Mudanças estruturais, isso é muito comum, principalmente hoje as companhias elas se fundem, essas companhias muitas vezes reestruturam organizações, reestruturam departamentos, e isso pode causar muitos conflitos, porque a mudança ela gera um mal-estar. A mudança faz eu sair da zona do conforto para ir para um outro momento ali, onde aquilo para mim é novo e isso me incomoda. Normal. É o processo normal, aquilo que a gente aprendeu faz parte do desenvolvimento humano. E a mudança, ela é importante e faz parte do desenvolvimento humano. Conflitos entre gerações, nem precisa dizer. Porque a gente tem muito dessas intrigas de colegas, né, com mais tempo de empresa, que já conhece, não, isso aqui sempre foi assim, sempre será. Então, esse conflito de geração X, Y, Z, cada vez mais a gente tem aí os baby boomers, tudo falado, mas, de qualquer forma, o importante é entender na questão dos conflitos de geração, o conflito de gerações, é exatamente esse tipo de situações. São pessoas, na verdade, que estão há mais tempo, ou são pessoas com mais idade, com histórico diferente, pessoas que vêm hoje para o ambiente de trabalho com uma velocidade gigante, uma velocidade enorme. Então, tudo isso precisa ser administrado e precisa ser bem trabalhado. Apadrinhamento de profissionais incompetentes. Isso também é uma coisa assim que a gente precisa, de alguma maneira, também reconhecer. E isso nos dói muito quando a gente vê pessoas que não têm a competência, tem pessoas que estão ali na empresa há mais tempo, com cargo de confiança, que dão realmente o seu melhor e não recebem a avaliação correta ou o cargo que vem de uma pessoa ali apadrinhada e a pessoa, de uma maneira incompetente, causa um mal-estar e gera um conflito muito grande no ambiente. Então, é preciso também entender essa causa, trabalhar essa causa. E aí, quando a gente chega nos níveis de conflitos, aqui é muito bacana, porque tudo que a gente fala em termos de conflito, a melhor resposta que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que o conflito ele não deve ser evitado. Jamais. Qualquer momento que você sinta que você está numa situação de confronto ou uma situação onde esse conflito ele está latente, ele passou a ser melhor percebido, ele já é sentido, não fuja, não elimine, não impeça e não evite. Busque encontrar ali a solução, através do quê? Da escuta, através de ouvir, através da sua opinião, através do seu parecer, através daquilo que você pode fazer, para que isso sim possa ser algo a ser vencido. Porque o que vai diferenciar qualquer empresa dentro de uma transparência de conflitos e ambientes extremamente positivos, do ponto de vista de administração e solução de conflitos organizacionais, é como ele vai ser trabalhado em termos de comportamento. Se é um conflito que leva para um comportamento destrutivo, que vocês estão vendo no slide aí, no lado esquerdo, ou comportamento construtivo no lado direito. Porque aí você vai ter situações que o comportamento destrutivo ele possa fazer, ele vai levar uma situação onde que se busca a palavra final,
ficar remoendo em coisas passadas, ou insultar e gritar e berrar, como às vezes a gente já percebeu, já vivenciou, e não há mais espaço. A gente tem ouvido, tem lido na mídia que diretores, diretoras, né, como foi no caso lá da Globo, por causa de assédio moral, por gritar e insultar as pessoas, foi afastada, foi desligada da empresa. Então, as empresas não querem mais ter pessoas com esse tipo de comportamento. Agora, um comportamento construtivo, que busca tentar discutir calmamente, ou, no mínimo, bom senso, partir realmente para um ouvir, uma escuta, né, correta, partir dentro de coisas positivas, né, e fazer um esforço para entender, até se colocar na situação do outro, da outra, é fundamental. Então, a régua que nós temos, o gabarito que a gente precisa entender dentro da corporação, e que eu quero que você, aluna, o que eu quero você, aluno, leve para a corporação, dentro desse curso que você está tendo, é como está a régua na tua empresa. E como está a tua régua pessoal em termos de conflito. Você está buscando um comportamento destrutivo ou você está buscando um comportamento construtivo? Esse slide ele é fundamental. Aqui sim você precisa parar, pensar, entender cada passo que você tem aqui. É muito importante isso aqui, e isso faz com que a gente possa estar cada vez mais dando importância ao nosso trabalho. E como é que estão esses níveis, né, de conflitos, né, como a gente vê? A figura ela é muito emblemática, né? Dois pássaros, né, animais assim tão dóceis, e um deles coloca ali a patinha, né, no bico para fazer a pessoa calar. Isso, você calar uma pessoa, você tirar a palavra de uma pessoa, isso a gente está falando em liberdade de expressão, que é muito, muito forte. Nós não temos esse direito de fazer uma pessoa calar. Nós podemos fazer uma pessoa calar com argumentos, dentro de um comportamento construtivo, dentro de pontos de vista, mas, sobretudo, o calar no sentido de você ter ouvido muito, ter escutado muito essa pessoa, e aí você colocar os seus pontos. Mas calar uma pessoa no poder que você tem, a força, falar, fica quieto, cala sua boca, isso é um nível de discussão que é um comportamento totalmente destrutivo, totalmente condenável. E isso você não pode ser o exemplo para isso. Debate, ótimo. Nesse estágio, as pessoas fazem generalizações e buscam demonstrar alguns padrões de comportamento, né? Então, a busca realmente, aí, no caso do debate, é fundamental para qualquer resolução de conflito. O debate é importante, né? Você tem pessoas ali clareando, colocando as ideias. O debate é bem-vindo em qualquer situação. Mas um debate sempre dentro daquela régua que a gente estabeleceu aqui, o nosso gabarito. Ou comportamento destrutivo, esse eu vou evitar, mas eu vou trabalhar o comportamento construtivo. Façanhas, né? Muitas vezes a gente vê dentro das companhias, né, pessoas puxando o tapete, pessoas fazendo fofocas, né, aquela coisa das invejas, né? Então, as partes envolvidas no conflito começam a mostrar grande falta de confiança no caminho ou alternativas escolhidas pela outra parte envolvida. Então, essa coisa de façanhas, a gente já está num estágio muito perverso dentro da companhia. O que a gente está falando aqui, tudo do conflito, é aquela coisa importante, eu vou repetir, que é desenvolvimento humano, faz parte disso aí, a gente vai encontrar sempre, mas é como a gente lida com o conflito. Como é que eu vou me estressar ou não frente àquele conflito. O estresse bom, perfeito, no sentido de investir ali, mas não te gastar energia desnecessária a ponto de disputa de poder e dizer que eu tenho razão e que eu estou com a razão, quem manda aqui sou eu. Não é essa façanha que a gente busca, não. Imagens fixas, né? Porque às vezes a gente traz muito essa coisa, né? De preconceitos, né? Coisas que a gente já teve lá atrás,
frutos de experiências, né, anteriores ou preconceitos que trazemos, e aí a gente assume, né, posições fixas e rígidas, né, por conta justamente dessas imagens fixas, né. Às vezes uma professora ou um professor que lá na infância, na aula, ele tinha um comportamento que faz me lembrar o meu líder, o meu chefe, ou uma pessoa do meu trabalho, e aí eu já fixo, né, aquela posição bem rígida, e isso não é importante. A gente não faz parte daquilo que a gente quer. O nível 5 que a gente está falando é aquele de ficar com a cara no chão, no sentido de lose of face, né? Que é a postura do continuo nesse conflito, custe o que custar e lutarei até o fim. Então, se eu tenho uma posição que homens é que mandam, é isso que vai valer. Ou é as mulheres que mandam, é isso que vai valer. E muito perigoso em tempos de polarização esse tipo de comportamento. Esse comportamento tem que ser banido. O que a gente vê naquela imagem inicial da pedra triangular sobre uma plataforma de uma pedra onde você tem outras duas pedras angulares ali, também fazendo, na verdade, o equilíbrio. A busca do equilíbrio ela é sempre mais bem trabalhada. Ela traz aquilo que a gente entende como um comportamento correto, um comportamento de busca de soluções, né, nas empresas. As estratégias, né, que nesse caso a gente tem um nível que começa a surgir ameaças e as punições ficam mais evidentes, né? Então, o processo de comunicação, uma das pedras fundamentais para a solução de conflitos, fica cada vez mais restrito. E aqui a gente traz essa coisa da falta também de humanidade, né? Então, é importante que a gente veja essa coisa dos primeiros comportamentos destrutivos e as pessoas passam a se sentir cada vez mais desprovidas de sentimentos. Então, quando a gente caminha ali para o lado mais do comportamento não agressivo, né, e não para um comportamento mais adequado, né, a gente praticamente perde todo o sentido de humanidade. Então, é muito importante a gente buscar esse comportamento aí de construção de pontes do que quedas de pontes, né? Então, só voltando um pouco ali naquilo que a gente vê da figura, eu quero que vocês tenham muito essa questão do comportamento destrutivo e do comportamento construtivo. Vamos trabalhar sempre construindo pontes. E aqui a gente vem para um nível ainda mais do conflito, que é o ataque de nervo, né? Quer dizer, a necessidade de se autopreservar e se proteger passa a ser a única preocupação. E aí vai para o ataque e você vai ser atacado. Então, isso já é o extremo, né? Que a gente não quer evitar. Ataque generalizado, né, que aí já vai às vias de fatos, é capaz até de ter alguma coisa assim corporal e banir definitivamente isso aí. Por isso que, ainda bem que isso está lá no nível 9, né, então a gente tem muitas coisas anteriores aí para a gente poder trabalhar, pensar melhor, para que a gente possa ter sempre algo longe de ataques generalizados. Como essa figura mostra, né, que foi uma coisa assim antes, né, não do governo atual dos Estados Unidos, né, mas a gente via sempre um comportamento entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, uma situação conflituosa, né, onde ali você, na verdade, tem que ter muito cuidado, porque você não está ali duas pessoas, mas são duas nações, e não somente duas nações, mas o mundo como um todo, né, é uma coisa que você põe em risco toda uma situação aí do próprio planeta, né? Então, é importante conhecer o campo onde se travará a batalha e como atuar durante o embate é importante para não causar feridas irreparáveis ou incendiar ainda mais a situação. Por isso é importante a gente conhecer. Quase como tal um jogo de xadrez, a gente precisa saber o movimento de cada peça, o movimento de cada ação que eu tenho em relação ao meu trabalho, em relação ao comportamento com as outras pessoas e com a própria empresa, sobretudo. E aí a gente vai trabalhar um pouco as fases das soluções dos problemas, né? Então, para evitar tudo aquilo ali para chegar até nas vias de fato, né, que a gente tinha falado, né, que são os ataques generalizados, a gente tem também um pouco dessas soluções. Evidentemente que essas receitas, né, a gente sempre coloca como um guia, como algo para você ter somente
para lembrar. Se você conseguir acompanhar também isso aqui, fazer na hora que você está numa situação de conflito, é importante, porque são coisas que vale a pena aí a gente ter confiança. Mas, sobretudo, o designer de interiores. Eu acho que isso é importante para você saber cada vez mais como lidar e como você se comporta frente aos conflitos. Então, identifique a causa do problema, tem que ir na causa raiz. Procurar soluções, não culpados, não apontar deliberadamente as pessoas. Né? Analise e escolha a melhor solução. Durante todo momento, mantenha um clima de respeito, e isso é fundamental. A grande, vamos dizer assim, perda que existe num conflito, quando ele traz um comportamento destrutivo, é como as pessoas vão ficar depois. Qual é o clima de respeito que existe em todo esse momento, vamos dizer assim, do conflito, e que vai nos levar para saber como é que a gente vai estar depois. Porque durante o conflito a gente pode ter situações ali de desrespeito, e isso não pode ter, porque nós vamos, sim, superar aquele conflito, nós vamos estar novamente no mesmo barco, vamos estar conversando, vamos estar produzindo junto. Então, o importante é saber como nós vamos estar depois do conflito. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar, compreendendo o que ouve, sendo claro na transmissão de sua mensagem. E aqui eu queria só trazer uma contribuição para vocês, que eu acho fundamental essa coisa do ouvir e escutar. Se a gente for no latim, né, no significado, né, e da origem, né, da palavra escutar, ela vem de auscultare, né, aquela coisa lá da ausculta, né, do que o médico faz, né, do coração, e o ouvir vem do audire. Então, o escutar é mais do que ouvir. Né? Quando você escuta, você ouve com atenção, você ouve com o coração. E o ouvir é ouvir um ruído, né, um estalo do dedo, ou outro estalo do dedo, seja lá o que for, ou mesmo um grito, uma buzina. E isso você ouve, mas o escutar é você ouvir atentamente, é você estar ali auscultando, né? É quase dentro mesmo do coração. Então, aperfeiçoa a habilidade de ouvir e escutar e falar, né? Compreendendo o que ouve, o que escuta e sendo claro na transmissão de sua mensagem. Aquilo que a gente colocou como problema, né? De conflitos, né? Que é a identificação do conflito por conta do quê? Falta de comunicação. Uma das razões, né, que surge o conflito. Se coloque no lugar do outro, isso é fundamental, ou se coloque no lugar da outra. Seja construtivo ao fazer uma crítica, né? Dentro daquela questão lá do comportamento construtivo, a questão de olhar coisas positivas. Procure a solução ganha-ganha, e nunca a solução ganha-perde, que é o que a gente vê muito nesses dias aí de polarização, nessas discussões que a gente vê no campo político, no campo acadêmico, no campo mesmo aí de amizades, né, de redes sociais, que é uma coisa assim, cancelamento, eu vou cancelar essa pessoa, vou lacrar, enfim, tudo esse tipo de coisa é um comportamento perde-ganha ou ganha-perde. O que a gente quer é ganha-ganha, a gente quer que todo mundo ganhe, saia ganhar. Haja sempre no sentido de eliminar as causas do conflito. Se a gente sabe das razões do conflito, né, as causas, a gente vai lá e elimina. Quando estiver errado, reconhece, que é muito difícil. Isso, quando você estiver errado, reconhecer, fazer o meia-culpa, tem que procurar. Não varra os problemas para debaixo do tapete. Aquela posição, não, eu evito conflito, qualquer tipo de... Não. Não varra os problemas para debaixo do tapete, que isso aí vai ser pior ainda. É aquela coisa que a gente viu na figura, né, da copa da árvore, mas embaixo aquela bomba atômica pronta para sair. Aquele vulcão para entrar em erupção. E agir com resiliência, que a gente tinha falado muito bem sobre isso. Básico para a solução dos conflitos corporativos. Isso é uma figura assim super legal, que é um slide que vale a pena você perder também aí a sua atenção, né? Então, o conflito do ponto de vista pessoais e profissionais. Né? Então, brigas, acerte entre os envolvidos e, se preciso, punir. Vamos punir, não no sentido da punição, mas uma carta de advertência, alguma coisa assim. Questões familiares ou pessoais, trate em particular, não se envolva, se preciso, férias ou folga para resolver. Porque, às vezes, até precisa entender, né, que tem pessoas que estão ali no momento pessoal e que precisam de ajuda.
Então, às vezes, uma férias, né, uma folga, isso ajuda muito, né? A pessoa, às vezes, ela vem naquela escala, né, muito forte, né, 6 por 1, ou, às vezes, 12 por 36, mas, de repente, não está vivendo um problema pessoal em casa ali, então precisa entender ali. Profissionais, né? Metas não atingidas, isso também a gente sabe que pode causar conflito, falta de competência, desajuste entre funções das áreas, né, que a gente falou, marketing, comercial, operacional. Então, expõe a situação em equipe, promova o consenso e treine. Treine sempre as pessoas, né? E o feedback sobre o desempenho de cada membro da equipe constantemente. Isso é muito importante, você fazer realmente essa coisa, trazer a pessoa, fale em particular, não precisa expor essa situação aí para o grupo, mas para que ela possa, na verdade, ser ali entendida, né? Procurar ir lá na causa, né? Novamente, a figura do design de interiores. Você, líder, você, coordenadora, você, gerente, você, diretor, ou você mesmo, um profissional, claro que você precisa fazer o design do teu interior, mas também é bom você também procurar ajudar no design dos interiores, o design interiores dos outros. Isso é fundamental. Isso minimiza a ansiedade e aumenta o interesse por metas. Eu trago aqui esse vídeo, né, que é do William Ury. O William Ury é uma das pessoas assim voltada para negociação. Ele é conhecido assim como alguém na gestão de pessoas, né, na gestão corporativa, uma pessoa que escreve muito, né, livros sobre negociação e principalmente sobre conflitos. Às vezes ele está, inclusive, em empresas ali, ajudando no conflito, também, às vezes, até em nações, é chamado. E o que ele fala no vídeo, e ele é um vídeo de não tem 5 minutos, é 4 minutos e meio, acho que vale a pena você também refletir depois. Ele fala numa coisa que a gente abordou muito bem aqui no curso, que é exatamente a questão do conflito, que ele não seja evitado. Né? Então, vocês vão perceber que ele vai falar o conflito, muitas vezes a resposta para resolver um conflito é evitá-lo, ao contrário. Ele precisa ele precisa aparecer. O conflito ele tem que ser mostrado, ele tem que ser entendido, ele tem que ir na raiz, ele precisa ser compreendido para que ele possa ser trabalhado e ser transformado isso num comportamento construtivo. E isso ser uma habilidade, isso ser uma virtude dentro da empresa. A empresa que tem no conflito um aprendizado, ela se diferencia do concorrente. Aquela empresa que traz o conflito como algo assim muito ruim, que desarma qualquer possibilidade, qualquer situação dessa, pode, na verdade, fazer com que essa empresa ela seja cada vez mais nociva e ela tende a ter uma produtividade menor do que uma empresa que tem o conflito como algo a ser aprendido. A administração do conflito tem um pouco aqui da referência, né, que eu gostaria de falar e que possa também aí ajudar. Então, eu queria agradecer muito, né, a vocês e que vocês possam cada vez mais estar acompanhando os cursos da ABECAM, promovido lá, e nós agradecemos e até a próxima. Muito obrigado.